Deixa eu já chamar meu outro convidado aqui, meu xará. Tá aqui já aposto. Fala, xará, tudo bem? Opa, bom, tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tranquilo. E Leonardo Fará, eu vou fazer aqui a introdução, depois você vai falar, mas eu vou falar aqui. Não podia ser outra pessoa para falar de wearables. Por que sua academia precisa de wearables? Primeira coisa, por que a gente botou o título wearables? Na verdade, o Léo tinha sugerido o nome em português. Eu falei, cara, tecnologia vestível, quase ninguém fala isso, né? Então vamos colocar o wearable, né? Tecnologia vestível. O wearable fica até mais chique. Então, o Léo trouxe um artigo. Por que sua academia precisa de wearable? Você está usando um wearable aí no pulso? Como é que é? Atende, né? É um wearable, né? Penso, você me corrija se eu estiver errado, mas o celular pode ser considerado um wearable também, mas vou fazer uma introdução aqui antes de você falar. Por que eu estou falando desse negócio do Léo tá trazendo esse artigo e ser uma pessoa gabaritada para falar sobre isso? Porque ele é o CEO de uma empresa de tecnologia, você me corrija também se eu estiver errado, que há muitos anos, já comercializa wearables. Porque esse nome surgiu depois, né, Léo? Esse nome surgiu depois. Mas o wearable já existe desde que, pelo menos, um frequencímetro com um reloginho lá digital foi lançado. É isso mesmo? Se a gente for olhar ainda, né, lá mais para os primórdios, Aí não é meu tempo, não. Aí não. a gente tem o primeiro monitor de frequência cardíaca, que era o CardioSport. Ele era muito utilizado na reabilitação cardíaca. A Polar, né, que se a gente pode dizer assim, ela que massificou essa tecnologia, mas aí já, né, sempre usando com o transmissor ali na altura do tórax para captar o sinal do coração. E ao longo desse período, pessoal, falando dos anos 80, início dos anos 90, e se for olhar, tem coisa anterior ainda, né, a isso. Mas o que a gente utiliza isso? Então, o pessoal fala atualmente, né? Controle de carga interna de treinamento, como se fosse algo novo. Usa a mesma, uma nomenclatura gourmetizada para dizer algo que década de 70 já se falava para controle de intensidade de esforço por meio da frequência cardíaca. Não vou me aprofundar na discussão se serve, não serve, mas que a tecnologia já existia, isso já existia. Da mesma forma, eu trazer para um outro lado, que é balança domiciliar, né? Balança para peso corporal. Quem inventou a balança de banheiro, vamos dizer assim, né? Porque Eu conheço. a balança. Então vamos lá, tecnologia. Você tinha tecnologia com mola que você pisava, daí aquele. Parecia um acelerador, né? Aquele ponteiro saindo de 0 a 100 em 3 segundos. Aí, aí a balança ela começou o seu processo de digitalização, ou seja, converteu uma tecnologia analógica para tecnologia digital. Mas quem colocou a bioimpedância para ter a ideia de monitor de composição corporal foi a indústria japonesa, a Tanita, uma empresa japonesa, a Tanita, daí consequentemente a Onro, que também é uma marca japonesa, elas colocaram, falou, pô, se eu estou saindo do peso, o mercado está dizendo que eu tenho que sair do peso corporal, que só o peso corporal não é indicador, eu tenho que sair para onde? Para a bioimpedância, para analisar. Na época era só o percentual de gordura. Então, aí começou, mas a tecnologia que no Japão e depois, posteriormente, na Coreia do Sul, daí com a Embody, são tecnologias para uso domiciliar. Para uso profissional, eu tenho outros aparelhos, né, outros instrumentos. Então, quando a gente fala, né, nessa questão de cuidado da saúde, monitorar e não ter apenas a ideia de você medir e avaliar, daí daqui a 3 meses eu repito, pô, eu estou falando isso década de 80. E a gente está em 2024
E eu não, para mim é inconcebível você falar em cuidados da saúde se eu não trouxer essa ideia para casa. E aí vamos lá, a gente olha para os ambientes de saúde, ou ditos de saúde, como academias, e você não tem controle nenhum. Pelo contrário, você diz que para o teu usuário que você não deve pesar todo dia, que você não deve, né, se medir todo dia, porque isso gera estresse, gera... Eu falo, pô, um gestor, vamos lá, Léo, você como gestor de academia, você analisa as suas informações uma vez por mês só? Não, você analisa todo dia. Se a gente está falando que o personal trainer, o gestor de academia, né, e o personal trainer é um gestor de saúde, de bem-estar, ele precisa ter informação. E a informação vem de que forma? Por meio dos wearables, das tecnologias vestíveis. Vamos fazer uma analogia agora, eu gosto de analogia. Ô, Léo, eu Oi? posso te interromper rapidinho, antes de você Claro. fazer a analogia? Olha, o que você falou é muito interessante, porque eu me peso a cada 15 dias. Eu treino e me peso a cada 15 dias para controle. Para controle. Eu não peso todo dia, definitivamente eu poderia pesar todo dia para fazer um controle mais fino ali, né? Mas, na verdade, eu peso todo dia na academia. De 15 em 15 dias eu peso em casa numa balança de bioimpedância, né? Agora, é interessante você ter falado isso, essa relação, o professor fala para o aluno não pesar porque vai gerar um estresse. Saiu um artigo nessa edição também que é interessantíssimo, do Fernando Fofão, falando sobre a revolução do atendimento nas academias. E aí só queria pontuar um negócio que tem a ver com o que você falou, que ele vem trazendo aqui, ele fala de psicologia do exercício, muito interessante o artigo. Ele vem falando aqui de remover experiências negativas. Cara, achei sensacional e fiz um link exatamente com o que você falou agora. Será que não seria mais interessante o professor falar assim para o aluno? Vai lá e pesa todo dia sim, para a gente ter um controle mais próximo, mas ó, sem a paranoia de que, engordei 100 gramas, engordei 200 gramas, ai meu Deus, vou parar de comer porque agora eu estou engordando, engordei... E aí, um fator educacional, educar o aluno, beleza, vai lá e se pesa todo dia. Mas ó, você tem que ter esse parâmetro assim, 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 assim. Você vai sair do exercício que você fez 1 hora de esteira lá, vai se pesar. Você vai estar mais magro, mas porque você perdeu líquido, e no primeiro copo d'água que você tomar nessa reposição, você vai voltar para o peso lá, muito provavelmente. Então, não seria mais fácil o profissional, o professor, educar o cliente, em vez de gerar essa experiência negativa? Perfeito. Eu particularmente, eu sou adepto dessa usabilidade, né? Por quê? Para mim, a resposta é bem simples. Quem tem filho pequeno sabe que é difícil uma criança, quando está empolgada e concentrada com o seu brinquedo, ter que fazer outras atividades e sair daquilo lá. Então, quando eu nego esse acesso ao meu cliente que está pagando a tua estrutura, está pagando o teu lazer, está pagando o teu, enfim, tudo aquilo, você está tirando o pirulito da boca dele. Eu pouco estou lixando se isso vai ter cientificidade ou não. Se o cara quer pesar todo dia, que pese todo dia. O meu papel enquanto profissional não é dizer o que ele tem, o que não tem que fazer desse momento. O meu papel é o seu tomador de decisão, é pegar as informações, tomar a decisão correta no ajuste da carga e não gerar dano para ele. E aí eu estou transferindo um problema que não existia e o cara vai falar assim, não, eu não posso treinar porque meu personal, porque o instrutor, porque diz que não pode pesar, porque varia o peso. Pô, é óbvio que vai variar do primeiro segundo que você levanta da cama até o último segundo antes de dormir, o teu peso variou e você nem sabe. Agora, a questão que está envolvida nisso, já que o pessoal quer ciência, quer fundamentar, então vamos fundamentar. Ó, por que o teu peso corporal ele oscila durante o dia? Primeiro, sua temperatura, você está suando, você está perdendo líquido, você está perdendo, vamos falar, massa corporal. Você está perdendo massa corporal. Então, da massa corporal total, você está tendo uma redução. Aí você coloca um monte de roupa, você está aumentando a tua massa corporal ou que está envolvido nela. Se está aumentando a tua massa corporal, a sobrecarga também vai estar aumentando. Vamos falar. E dependendo, agora a gente está num período de inverno,
outono, né, inverno, enfim, o que está acontecendo? Pô, dependendo, você sai com 3, 4 quilos de carga a mais que o teu corpo está sofrendo estresse. Aí soma com o frio, e aí no frio a gente normalmente não tem vontade de tomar água, mas a gente sua muito mais para manter a temperatura corporal e a gente não repõe. Então eu tenho casos de desidratação. Se eu tenho casos de desidratação, eu tenho que educar o meu cliente, e aí é que tá. Eu tenho que educar, você falou perfeitamente, eu tenho que ensinar ao meu cliente o porquê que ele tem que monitorar o peso corporal dele. Porque ele está perdendo líquido. Beleza, perdeu o líquido, então ele tem que repor também esse líquido, para não ficar desidratado. Ah, mas isso aí não tem ciência. Se a gente for falar o que tem, o que não tem ciência, a gente não vai fazer nada, porque a ciência, ela justamente, ela prova o que hoje é verdade e amanhã ela já não é verdade, aí depois ela muda. Então, você vai ficar caminhando em cima disso, é o que eu falei, eu preciso de informação, eu sou gestor, para tomar decisão. Ah, legal. Se na noite anterior eu comi pizza, meu jantar foi pizza, o que vai acontecer com o meu organismo? Ele vai reter mais líquido, por causa da quantidade de sódio. Se ele está retendo mais líquido, eu aumentei a massa corporal. Eu posso ensinar o meu aluno sobre exatamente esse efeito da pizza. Eu não vou negar a ele comer pizza. Falou, pô, você está vendo? Olha o que aconteceu. Você, em vez de comer 2 fatias de pizza, comeu 5 fatias, mas não foi a fatia da pizza que te fez aumentar o peso no dia seguinte. Foi a retenção de líquido que fez o quê? Que aumentasse essa quantidade de água corporal retida, mas não no ambiente intracelular, no ambiente extracelular. Você pode ensinar ele já os perigos da hipertensão arterial em função desse processo. Então, o que falta hoje falta os profissionais realmente entenderem quais são os processos que levam a determinadas enfermidades, a determinadas patologias, de uma atuação aguda. Não tem o exercício, ele também não tem o efeito aguda, de eu gerar um estímulo e daí para ele gerar crônico a adaptação, eu gero uma série de estímulos agudos para gerar a adaptação crônica que a gente chama de condicionamento físico, de aumento de hipertrofia, aumento da força muscular, enfim, o que compõe a aptidão física. Agora, o processo dentro da patologia é a mesma coisa. Eu tenho ações nossas que são pequenas ações que são agudas, que vão levar um comportamento à patologia, que pode ser uma patologia crônica. E aí ela é irreversível, eu tenho que tratar. Então, o que falta é sair da fisiopatologia, voltar para o indivíduo normal, para a normofisiologia, para daí aplicar a fisiologia do exercício. A gente faz isso aqui, ó, sai do indivíduo fisiopatológico para o fisiológico do exercício. Não vai funcionar, esquece. Ele vai gerar mais dano do que agregar. E aí entra a questão do porquê monitorar continuamente. Porque a informação, querendo ou não, não vai servir para nada. Se a gente for pegar o que é eficiência, eficácia, e colocar isso como um fator determinante para minha tomada de decisão, eu vou inviabilizar o meu negócio. Agora, eu estou querendo o quê? Uma situação de diagnóstico, eu quero monitorar. Pô, se eu quero monitorar, um smartwatch ele vai servir. Mas a pressão arterial não é correta. Não é correta, mas uma coisa é certa. Se a pressão arterial subir no smartwatch, com toda certeza ele vai subir no esfigmomanômetro, coluna de mercúrio, que é padrão ouro. A questão é assim, o indicador, ele começou a subir e falou, cara, vamos medir tua pressão arterial nesse aparelho aqui, para realmente ver o quanto que ele subiu, porque está indicando, a saturação de oxigênio não é adequado com o oxímetro. Aí eu pergunto, então vamos lá, quantos profissionais que você conhece que tem um oxímetro? Dá risada. Da educação física são muito poucos. Posso fazer uma outra inserção aqui, antes de você falar da analogia. Te interrompi lá, você ia falar de uma analogia. Eu hoje estava na academia e aí observei uma situação que tem um estagiário que mede a frequência cardíaca de quem está nos ergômetros com um oxímetro. E aí ele mede, eu vou relatar isso para te fazer uma pergunta.
ele mede lá a frequência cardíaca, única e exclusivamente a frequência cardíaca, e ele mede a frequência cardíaca e fala assim, beleza, tá certinho. Ele mede a frequência cardíaca e fala assim, beleza, tá certinho, tranquilo. A minha pergunta, não quero nem entrar nessa seara, vou falar, mas a outra pergunta que eu quero que você responda. Tá certinho em relação a quê? Se ele não perguntou qual é a idade, sei lá, qual é a frequência de repouso, sei lá, não perguntou nada, só falou assim, tá certinho. Tá certinho baseado em quê? Essa é a colocação. A minha pergunta é, adianta ter o dado que a tecnologia te apresenta, né, para você monitorar, adianta ter o dado se você não sabe o que fazer com esse dado? Perfeito, vou te responder dizendo o que o mercado hoje está ofertando. Analista de dados. O que falta é analisar essa informação e dizer, ó, isso aqui serve para tal coisa. Isola o dado, isola a informação, ela não gerou conhecimento, você só tem informação ali. Você tem que, dentro disso, associar com algo para gerar esse conhecimento e você tomar a decisão adequada. Top. É isso que eu queria ouvir de você. Mas você ia fazer uma analogia? Como é que é? Pô, agora até esqueci da analogia. Enfim, pior que esqueci. Não, desculpa ter te interrompido. Então você falou a questão da... realmente, não tem como ter os dados, não tem como ter os dados... Lembrei. Então fala. Lembrei. A analogia é com a Fórmula 1. Então você chega na Fórmula 1, hoje quem toma decisão, e veja, não sou eu que estou falando, quem está falando são os pilotos que dizem, comparado os pilotos antigos com os novos. Hoje é muito mais o carro do que o piloto. E entenda carro, engenheiro que está por trás. Aí vamos olhar os engenheiros em uma corrida de Fórmula 1. O cara está na frente dele, sei lá quantas televisores ligados, de 70 polegadas, cada um com uma linha de informação. Pô, pressão do pneu dianteiro, pressão do pneu traseiro, esquerdo, direito, suspensão. Blá, blá. E aí, quem que tá... Estou falando assim, se for começar a se aprofundar, a gente está falando, sei lá, quantas variáveis você tem de sensor trazendo a informação para o engenheiro que está ali em tempo real, tomando a decisão para dizer, piloto, gire ali meio grau para a direita para diminuir a pressão, não sei o quê, porque você vai ganhar meio décimo, sei lá, de segundo na volta, e isso no somatório. Pessoal, qual que é a dificuldade da gente fazer isso com ser humano, pessoal? Porque isso aí, eu uso essa analogia porque me faz lembrar uma piada de um cardiologista, um cirurgião cardíaco levando o carro dele para um mecânico, e o mecânico fala, pô, doutor, a gente faz a mesma coisa. Veja, você cuida do coração, que é o motor do ser humano. Eu cuido do motor do carro, pô, e aí a diferença é que você ganha, sei lá quantas vezes mais do que eu. Aí o médico olha e fala para ele assim, fala, beleza, mas experimente trocar o motor do carro em movimento. Então, assim, o que vai mudar? Assim, é o número de variáveis que eu controlo. Quanto mais variáveis eu tenho para controlar, mais... Antigamente no dial tinha sintonia fina, né? Hoje nem se fala mais nisso. Eu tenho a sintonia fina de ajuste à carga do treino. E a gente não tem isso. A gente olha para o indivíduo e fala, esse indivíduo não tem nada. Pô, mas não tem nada baseado no quê? Você é cartomante, vidente, sei lá, você tem uma visão de raio-x que você consegue ter, né, ter a sensibilidade. Não dá para brincar hoje com a saúde das pessoas, com hipertensão que é silenciosa, com DPOC, né? Então você está medindo com o oxímetro, você não consegue nem verificar a saturação do oxigênio. Às vezes as pessoas já começam a atividade física com a saturação baixa, desse aumento aplicado ao exercício físico, se diminui ainda, dependendo da intensidade que ele está, então não consegue nem fazer isso. Aí, vamos lá, eu tenho um monitor de pressão arterial com uma série de pacientes, de clientes que têm histórico na família de hipertensão ou cardiopatia,
e um monitor de pressão arterial, ele mede, além da pressão arterial sistólica e diastólica, eu tenho o pulso também, e eu não consigo trabalhar nenhuma ideia de duplo produto para poder ajustar a intensidade. Então, veja, o que falta não é o recurso tecnológico, o que falta é o entender dos processos fisiológicos, aquilo que eu me preparei para ficar 4 anos na faculdade para estudar, fazer uma pós-graduação para aumentar mais 5, 6 anos, para depois me especializar mais, ou seja, me perpetuar no estudo e eu não consigo ajustar uma vírgula a mais? Me desculpa, isso para mim não é o problema da profissão, isso para mim é uma limitação do profissional. Simples. Aí ficam, agora saiu essa semana ainda, brigando, porque anunciaram o curso tecnólogo, porque agora, onde já se viu ficar 4 anos e aí um curso de 1 ano? Eu falo, pergunto para qualquer profissional hoje formado que atua no ambiente de academia, se em algum momento da graduação dele ele se questionou, o que essa disciplina tem a ver com o meu dia a dia profissional? Onde eu vou utilizar ela? Se você é esse profissional que se questiona, é porque você não entendeu o peso que tem da formação com status de nível superior. Você não entendeu o que significa isso. Se você não entendeu e fica questionando, você é o profissional que hoje deveria ser tecnólogo, para justamente atuar dessa forma limitada, sem pensar, e sim apenas executando o que alguém planejou para você. Essa é a característica. Agora, a gente tem problemas de interpretação, e aí isso me mostra um problema que a educação física tem demais, que ela leva tudo para o âmago, é tudo de forma visceral, ela não consegue ser racional dentro da forma como a sociedade se ajusta, ela se coloca como sendo o centro do universo e não consegue se ajustar. E aí eu pergunto, o nosso país, com as dimensões continentais, com escassez de profissionais mal remunerados, aonde que eu preciso ter para preencher essas lacunas e gerar essa conexão? Justamente tecnólogos. E aí, do tecnólogo, ele vai aumentando a sua capacidade, se graduando dentro da formação a nível superior. Tem nada a ver, mas é só para conectar. Não, perfeito, Não, perfeito. Enriquece aqui o papo. Eu sempre digo, né, Léo? Ler o artigo do colunista é uma coisa. Ler o artigo e escutar o colunista falando um comentário enriquece muito mais o conteúdo, cara. Não tem problema nenhum falar, não. A gente pode resumir essa tua afirmativa, né? Porque sua academia precisa de wearables. Peraí que me fugiu, agora me fugiu de mim aqui. A gente pode resumir que ela precisa de wearables para monitorar o cliente, o aluno. Primeira coisa. É isso? Precisa de wearable por causa disso? Vamos lá. Então, que daí qual que é o desespero? Eu vou continuar, né? Depois. Responde que eu vou continuar. O desespero já está ali na gestão e enxugar a vazão da onde está indo despesa e isso aí não ser percebido como valor dentro do serviço ofertado. Entendo perfeitamente. A questão é assim, eu, enquanto academia, eu não preciso investir nessa tecnologia. Se eu quiser investir, sem problema nenhum, é mais um agregador de valor dentro do serviço prestado, sem problema nenhum. Agora eu pergunto, quantos usuários da academia têm um smartwatch? Começa por aí, faz uma pesquisa. Simples assim. Que tecnologia que eu posso utilizar? Vamos lá, Google Forms. Eu crio um formulário, pego minha lista de clientes, disparo a lista de clientes da minha base ativa e peço para ele responder uma pesquisa. É uma pesquisa de mercado. Eu quero saber o que meus clientes têm. Eu tenho qual marca, qual modelo, enfim. Vai sair lá, eu tenho o Apple Watch, eu tenho da Samsung, eu tenho da Xiaomi, eu tenho de não sei o que, eu tenho da marca Xing Ling. O que ele mede? Pressão arterial, saturação. Eu balizo tudo isso em informações que é onde que eu fiz a pesquisa. Com o meu público. É o público que eu atendo.
qual que é a solução. Então, identifiquei uma necessidade, identifiquei um problema, fui atrás para saber se a solução que eu tenho vai casar. Aí eu coloco da seguinte forma, eu crio um canal via Google Forms para o meu cliente ele me armazenar com todas essas informações que o smartwatch ele te fornece. No final do dia, antes de você dormir, você preenche essas informações aqui com o número de passos, com a frequência cardíaca média, com a pressão arterial média, enfim, cria uma anamnese do dia, um inventário do dia, vamos usar esse termo. Vai fazer um inventário do dia e pede para registrar. E aí, o que acontece? Você coloca lá o teu nome e o CPF, sei lá, qualquer informação, para quando você for filtrar, ficar fácil para você, em um Excel, você conseguir depois filtrar e identificar quem são essas pessoas. Com a justificativa de que essas informações elas vão ser utilizadas no ajuste da carga na sala de musculação, na ginástica, não importa. Mas olha a riqueza de informação. A academia vai consolidar essas informações e no final do mês o cliente ele recebe um relatório de tudo que você fez ao longo do mês, baseado naquilo ali, com a logo da academia, assinatura do responsável técnico, e fala agora entrega isso aqui para o teu médico. Porque isso aqui é o que aconteceu dentro dos parâmetros bioquímicos, hemodinâmicos, percepção. Não importa, é gratuito. O Google Forms é gratuito, já sai planilhado, você só tem o trabalho de filtrar. Bom, pois bem, isso vai gerar trabalho, mas o nome já diz, é o nosso trabalho. Qual que é o diferencial que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo algo que a pessoa ela vai utilizar daquela informação, com a fonte daquela informação, eu vou monitorar, eu vou gerar gráfico. Eu, enquanto profissional, eu quero ter essa informação, porque muitas vezes, durante a sessão de treino, eu não consigo ter essa sensibilidade. Agora, o meu entendimento enquanto profissional da saúde é que a saúde não se determina com 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas de treino diário, ou dependendo fatiado na semana. Minha saúde ela tem que ser monitorada 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque tem coisas que estão mascaradas ali no dia, mas eu saio dali, tenho um pico de estresse por alguma coisa, a pressão aumenta, eu tenho uma placa de ateroma, pela velocidade da pressão arterial, volume sanguíneo, desloca essa placa de ateroma, ela vai para uma artéria que vai irrigar o coração, o cérebro, AVC, AVE, né? Um infarto, e aí? Então eu tenho que... Pessoal, a gente está brincando com a saúde das pessoas e não está entendendo o cenário que a gente está recebendo. Mais da metade da população indo com sobrepeso, altos índices de hipertensão, cardiopatia, infarto. Tem criança infartando, pessoal. Tem criança infartando e a gente não está levando isso em consideração. Liga um alerta. E aí fala dos wearables de tecnologia que a academia pode investir para esse cuidado. Você coloca lá as faixas de intensidade de acordo com a necessidade da pessoa. Estou monitorando, a pessoa está na esteira, a frequência cardíaca dela subiu, ficou numa faixa vermelha, eu já vou lá, direciono, falo, vamos diminuir a intensidade aqui, porque até para o ajuste do teu treino está muito alto, vai gerar mais estresse e não vai ter tanto benefício para você. São essas informações. Aí o legal disso isso já existe faz anos. E assim, não vou dizer que fazem anos, tem algumas décadas já que já existe isso. Então, não é algo novo. Só para pontuar, eu comecei falando assim, monitorar, né? Monitorar, mas você já foi além. É monitorar e tratar esses dados, né? Exatamente. A gente vai ficar nessa briga aí, porque assim, monitorar, você tem a tecnologia que você consegue coletar os dados para monitorar. O que você vai fazer com esses dados é um outro problema que as academias vão arranjar, porque é o que você falou, é o cientista de dados. E as academias, o professor da academia, o dono da academia, está preparado para analisar aquele dado e entregar alguma coisa para o cliente? A minha opinião é que no primeiro momento não.
Aí... É outro papo. Mas é assim, o Léo, você é uma pessoa que está trazendo conhecimento. O colunista da revista Empresário Feed traz o conhecimento. O que o leitor vai fazer com esse conhecimento, aí é com o leitor. Né? A missão aqui são a gente entrega entre uma média de 15 artigos por edição, e aí o leitor tem que saber o que vai fazer com essa informação que ele pega aqui na revista. Né? Não Mas dá quer ver como a gente inverte isso rapidinho no sentido de usabilidade? Você tem o teu histórico de todas as vezes que você foi no médico? Se eu tenho? É. Não. Não, mas as health techs, elas já estão trabalhando em produtos de prontuários eletrônicos que justamente não importa o que você vai fazer, ele vai ficar te seguindo. Seja exame de sangue, seja exame cardiológico, né, teste de esforço, seja o que for. Você vai começar a ter um histórico da tua saúde. Aí eu penso assim, quando a gente olha as big techs, as health techs são as que representam a menor fatia dentro dos desenvolvimentos. Se não me falha a memória, é dividido em 5 grandes áreas as big techs. As health techs são as menores, que têm o menor investimento. E a gente está falando de algo que a gente está inserido dentro das health techs, ou a gente pode estar inserido dentro das health techs, só que a gente não utiliza isso, porque quem que, teoricamente, seria o que vai utilizar seriam os médicos, os hospitais, as clínicas. É tão pesado e profundo isso que ano passado eu tive uma reunião com o pessoal da Adobe, sabe? A Adobe, aquela empresa de fundo de quintal, justamente falando do sigilo das informações para prontuário eletrônico. Porque existe uma lei, outro dia você fez uma live, acho que na edição passada, eu acho que estava assistindo, eu falei depois, que era da LGPD com relação aos dados nas academias. A Adobe já está falando de segurança de dados de prontuário eletrônico. Porque eu tenho algo hoje que já é realidade, que é a telemedicina. E a gente está discutindo ainda a ordem, se a ordem dos fatores vai alterar o produto. Ou seja, a gente tem uma distância do que está acontecendo com a nossa realidade, e a gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo e não evolui. Então, eu assim, para mim, na outra live aí do Congresso, eu falei isso. Quer ver? Até vou tentar lembrar bem certinho. Mas eu falei nesse sentido que as pessoas, minha utilização com recurso tecnológico, seja com computador, sempre foi focado em trabalho e não em lazer, muitas vezes, jogo. Isso, você falou isso aí, E às vezes a gente não tem noção do que a gente tem em mãos com isso aqui. Pessoal, década de 60, quando mandaram o homem para a Lua, tem menos tecnologia que isso aqui. E a gente hoje tem essa tecnologia superior na palma das nossas mãos e a gente não otimiza essas informações ou essa tecnologia a nosso favor. Talvez tem pessoas que utilizam menos de 1% da capacidade que um smartphone tem para poder utilizar. Mas vou dar outro dado para o pessoal entender que o que eu estou falando não tem nada a ver, que é fora da realidade. Bom, pergunta para quem é diabético hoje se tem uma empresa, que eu acho que a ASH, o laboratório até comprou, que você coloca um plug na pele e ela fica monitorando a tua glicose. Mas não serve, não sei o que lá. Beleza. Eu acho que aquilo tem liberação de insulina também. Isso também, para você não ter que pensar, né? Se levar a vida normalmente. Aí vamos lá. Se ninguém parou para pensar, por que sei lá, 15 anos atrás você levava uma semana para ter o teu hemograma completo e hoje em 2, 3 dias você já tem
Por que isso? Mas está lá, se você ler as entrelinhas, está lá. Eu tenho o primeiro dado que foi analisado, o restante é tudo um algoritmo que calcula de forma rápida. Então é cálculo. É uma equação que tem lá. Então, eu não consigo... Léo, a gente está muito distante ainda da realidade nesse quesito tecnologia, vamos dizer assim, né? É preciso a gente avançar muito nisso. Ô, Leozão, cara, queria te agradecer mais uma vez. Surpreende sempre quando o colunista vem aqui falar. Porque, de novo, a gente lê o artigo, é uma coisa. Quando o colunista vem aqui falar, é muito mais aprofundado a ideia do artigo. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui mais uma vez disponibilizar seu tempo aí, seu conhecimento para os leitores da revista. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição, leiam lá e não esquecem, 19º Congresso Carioca de Educação Física, se inscrevam, porque, 31 cursos, né? 31 cursos, mais 117 cursos de bônus. Dos anteriores, né? A gente está liberando os cursos das edições anteriores, agora como bônus. Então, são 31 cursos ao vivo, inéditos, e mais 117 cursos aí das 4 edições anteriores. Isso o pessoal fala de ecossistema, isso aí já se tornou uma holding do conhecimento. Tem curso para ficar uns 3 meses assistindo aí. Show de bola. Xará, brigadão aí mais uma vez. Obrigado, Leozão. Tamo aí. Um abraço, meu querido. Até mais. Bom,